Fala, jovens! Eu vou fazer uma aula aqui agora sobre RS sobre valor chart para vocês. Mas eu já tenho uma aula sobre isso. Se você não está no grupo gratuito, depois eu vou enviar lá. Então aproveita e entra aí, o link está aí na descrição. Basta clicar aí que você vai estar lá, que depois eu mando lá o acesso para vocês, beleza? Nesse vídeo também eu vou explicar aqui como que você vai conseguir baixar esse valor chart aqui para você começar a usar e a importância do valor chart na leitura, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, o valor chart é um oscilador como qualquer outro. Ele só tem algumas particularidades aqui. No caso, ele é como se fosse um RSI, assim como qualquer oscilador. No caso do RSI, vou simplificar, tá? O cálculo não é esse, mas só para simplificar, imagine assim, ele pega lá um período específico e aí ele mede o quanto de variação que está acontecendo nesse período. Aí com isso ele define o que é caro, o que é barato, o que seria muito, o que seria pouco. Pensa como se fosse uma oscilação de 100%, né? Então, a parte de baixo, 0, a parte de cima, 100%. E nessa, os 50%, né, os 50% seria o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre essas forças. Normalmente, o pessoal gosta de usar aqui, que é o que vem de fábrica, né? 70 e 20, né? No caso aqui é 30, né, que a galera gosta de usar. Porque são níveis de extremidade, né? Então começou a perder os 70, começa a indicar que está ficando muito caro, começa a ficar sobrecomprado. E quando começa a perder o 30, começa a mostrar que está ficando muito barato, que está ficando muito esticado. Basicamente essa lógica. Aqui você pode mudar a configuração, né? Óbvio que você pode colocar aqui uma configuração maior para poder ter um pouco mais de segurança e tal, ou uma configuração menor aqui na sobrevenda também para poder fazer isso. Mas o jogo não é esse, né? O jogo principal aqui da coisa toda é justamente o pessoal trabalhar essa oscilação. Então pensa, se um ativo começa a ganhar força cada vez, né, ter fechamentos acima e cada vez mais, seguindo sequência, tendo uma distorção desse preço, ele vai começando aqui a mostrar pra gente que o mercado está ficando sobrecomprado, até que chega um momento que ele começa a ficar muito fora do que é esperado. Essa é a lógica. Onde que está o primeiro erro que a maioria acaba cometendo? O pessoal quer usar isso aqui, né, usa a ferramenta como se fosse literalmente um indicador. Quer usar como se fosse uma coisa mágica para te dizer a hora de comprar e vender. E a função da ferramenta não é essa. Nenhuma ferramenta está ali para te dizer a hora de comprar ou vender. A ferramenta está te dando uma informação, né, um cálculo, alguma informação que você não teria como fazer olho nu. Nesse caso aqui, o pessoal quer usar o quê? Rompeu para cima, está sobrecomprado, vou vender. Foda-se. Sendo que isso tem que estar dentro de um contexto, né? Isso tem que estar sendo aplicado de uma forma responsável. A lógica da ferramenta é simples. Eu só vou pensar em fazer algum tipo de operação quando a ferramenta estiver me indicando que está ficando caro ou barato. Simples assim. Então, dentro da minha leitura de estrutura, dentro do contexto, dentro de tudo aquilo, caso eu esteja vendo uma boa oportunidade e o RSI ou o valor chart ou qualquer oscilador comece a trabalhar abaixo, por exemplo, no momento de compra, isso aqui é um ótimo sinal de que o mercado talvez esteja encontrando fundo. E onde que eu quero chegar com isso? Isso aqui é um tipo de coisa onde você vai se posicionar, né? Vamos supor que você está operando Forex ali, que é o mercado real, e aí você está pegando aqui uma operação, o mercado fez essa movimentação e agora ele fez uma correção nesse nível, onde você vai poder abrir uma execução de compra, né? Abrir uma operação de compra aqui e deixar um stop aqui embaixo. Então esse movimento que o mercado vai fazer aqui, ó, ele pode trabalhar bastante, subir, descer. Antes de subir, né? Isso aqui é o jogo, porque ele vai te dar um indício que está começando a ficar barato, mas não quer dizer que ele vai parar, que ele tem a obrigação de daqui começar a subir. O mercado pode continuar sendo trabalhado aqui para baixo e está tudo certo. E aí o cara de OB pega essa informação aqui, deu sobrevenda, tá lá de clicar, e sai clicando de qualquer jeito, não é assim que funciona. Tá? Então, quando a gente aplica isso no mercado normal, Forex, cripto, qualquer situação, faz sentido. Mas para OB a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma um pouquinho melhor, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um gráfico, tá? Vai ficar mais fácil. No nosso caso aqui, o ideal, né, aí depende do quanto da sua leitura, o que você está fazendo, mas o ideal é você trabalhar com níveis um pouco maiores, né, no caso acima de 70. Eu normalmente, antigamente, usava 85, tá? 85,15, era o que eu gostava de usar, mas aí vai de você. E o período, né, que normalmente ele vem um período 14, que é o que fica sendo calculado normalmente, o ideal aqui seria você trabalhar e colocar um período que seja ajustável ao movimento atual. Por quê? Porque vamos lá. Quando o mercado está fazendo essas movimentações, né, tem dia que ele vai estar muito volátil. Então, às vezes ele está aqui, aí cai muito, ele já corrige, depois ele tenta subir, depois cai, faz um teste e tal. É bastante volátil. Então, ele vai ficar dando sobrecompra e sobrevenda muitas vezes. E quando o mercado está em tendência, por exemplo, né, que ele continua pegando movimento, então fica caro.
E, pô, é uma tendência. Ele vai continuar ficando mais caro, então ele vai lá, dá que é caro aqui. Aí depois sobe mais um pouquinho, ele dá que tá caro aqui. Mais um pouquinho, dá caro aqui, até que o mercado resolve cair. E aqui que tá o problema, para quem, né, fica usando aí desse jeito de bateu, pegou. A ferramenta não tá aqui para te dizer que você tem que comprar ou vender, tá te dizendo que tá caro ou tá barato. Então, em uma estrutura de alta, né, no movimento em alta do mercado, obviamente que ele vai ficar dando sobrevenda pra caramba o tempo inteiro. Em um movimento de baixa, desculpa. No movimento de baixa vai ficar dizendo que está sobrevivendo o tempo inteiro, porque o mercado está caindo. Né? Então, a gente sempre vai usar essa ferramenta alinhada com a nossa leitura de estrutura. Né? Quando o mercado estiver fazendo estruturas bonitas, com correções mais fortes e tal. E por que eu estou falando disso? Porque às vezes o mercado não tem essa volatilidade. Às vezes o mercado está trabalhando de uma forma mais lenta. Então ele vai estar trabalhando assim, e aí daqui a pouco ele faz a movimentação um pouco de tendência, depois ele cai. Então, em movimentos assim, não faz sentido nenhum você está tentando usar o Value Chart na mesma proporção, na mesma configuração do que quando você estava usando aqui. Né? Nesse caso aqui, onde o mercado tem tendência, movimentações mais fortes, o ideal seria você, às vezes nem usar, né? Mas se for usar um período um pouco maior, para que ele fique um pouco mais, né, tranquilo, e só em momentos onde o mercado fizer uma movimentação tipo essa daqui, né, que ele anda muito e aí começa a ficar caro, ele poder marcar. Enquanto quando a gente está trabalhando em movimentos de alta volatilidade, tipo aqui, a gente tem movimentações rápidas, então às vezes ele vai dar uma sobrevenda aqui, né? Aí depois uma sobrecompra, depois uma sobrevenda aqui, e aí daqui a pouco o mercado dá um pump gigantesco, ele vai dar uma sobrevenda aqui, depois uma sobrecompra, depois uma sobrecompra, até que um momento ele corrige, então a gente tem que adaptar para o que o mercado está fazendo. A configuração para pegar oportunidades como essa é diferente da configuração quando o mercado está pegando tendência, entendeu? Esse é o principal ponto. Bacana? Então, vamos lá. Como uma forma fácil aqui para a gente entender a estrutura, antes de eu passar aqui para o gráfico, é simples. Ó. Você vai ter uma estrutura básica. O mercado tem que estar no direcional, tá? De preferência em tendência. A tendência que eu falo não é uma tendência macro. É só o fato de ter a movimentação mais direcional. Segundo, esse é o primeiro fator, tá? Primeiro fator, tem que ter algum tipo de direção. Segundo fator, nós precisamos de um mercado volátil. Então, mesmo que ele esteja em tendência de alta, né, fazendo as movimentações, ele precisa estar fazendo essas correções, ele precisa ter esse tipo de comportamento, onde ele faz um movimento, logo ele corrige. Então, ele faz outro, depois pode até subir, mas depois ele corrige. Se você tem um mercado completamente direcional, fica quase impossível você negociar. Tá? Então, por isso que tem a regra 1 aqui e a regra 2 para poder valer a pena. Obviamente, não precisa dizer que você vai pegar isso aqui normalmente em operações de teste, né, tipo... O mercado volta para corrigir as principais regiões e aqui que você vai pegar suas operações, né? Nesses pontos aqui que você vai aproveitar para poder executar suas ordens. Bacana? Ponto importante também, né? Como eu falei, a gente vai configurar o tempo, mas isso aqui é a parte mais importante. Vamos lá. Um Value Chart bacana para vocês baixarem é esse aqui. Ó. Você vai lá no mercado do MetaTrader, né? Bota a sua conta do MetaTrader lá, clica aqui e procura Value Chart. Deixa eu botar aqui. Ó. Value Chart. Esse Value Chart aqui, ó. Esse cara faz ferramentas muito boas, né? Do Flávio Javier Jarabek. Se é que é o nome dele assim. Value Chart Candlesticks, tá? É uma ferramenta muito boa, ele atualizou recentemente também. Então tá bem atualizadinha, não vai travar, né? Tá vendo aqui? Foi atualizado em 2024. Outubro, né? Se não me engano, 2024. Ele deixou vários reviews. Se você for procurar aqui os comentários, só a galera elogiando. Realmente é uma ferramenta muito boa. E por que eu achei bacana? Porque ele é um pouco mais leve do que o comum. E ele tem essa parte de coloração quando perde, né? Não é simplesmente as marcações da região ali e boa. Quando está acima você faz a operação, coisa assim. Ele tem a coloração. Ele também vem com essa configuração, com essas bolinhas aqui, né? Com esses dotzinhos coloridos, mas eu não recomendo você usar, porque isso aqui faz você ficar com vício de procurar oportunidade. Então você vê aqui, caiu, apareceu uma bolinha de comprar, e aí você começa a usar igual indicador de seta. Aí fica difícil você conseguir aproveitar da estrutura, entender como é que funciona de verdade. Bruno, acho bacana para poder saber o que está acontecendo. Já tem as cores aqui embaixo. Não precisa. Quando você instalar, né, colocar aí a ferramenta, você vai vir aqui, ó, deixa eu botar aqui. Você vai vir aqui, né, o período aqui, repara que está 5. Né, eu vou deixar as bolinhas só para a gente entender aqui, daqui a pouco eu vou tirar. 5, então tá vendo que a gente tem vários movimentos aqui de sobrevenda e sobrecompra, tá vendo? Vários e vários momentos. Se eu subo esse valor aqui, por exemplo, para 10, né, o dobro, olha o que vai acontecer, ó. Clique em OK, olha só. Tá vendo? O período, a movimentação do ativo começa a ficar muito pior.
Por quê? Porque ele vai pegar toda essa oscilação, vai suavizar e definir o que é muito e o que é pouco. E aí ele não mudou a sobrecompra e sobrevenda. Então já fica um pouco esquisito. Então quando você for mudar, você não tem que mudar só sobrecompra e sobrevenda, você tem que mudar os dois. Então, se eu mudei aqui para 10, a sobrecompra e sobrevenda, tá vendo que fica 6 menos 6, 8 menos 8. Deve estar pequeno para vocês, né, pessoal? Desculpa aí. Eu vou falando aqui, depois vocês acompanham. Então, nesse caso aqui, você tem que subir junto. Então, Bruno, eu gostei do 5, o período 5 tá tranquilo, né, que é o que eu estava usando aqui antes, né, tá bacana, só quero diminuir a quantidade de coisas que aparecem aqui. Aí é simples, né? Tu vai vir aqui, em vez de botar 6, por exemplo, botar 8, 8 menos 8, eu subi 2, né? 2 de cada um. E no que estava 8, eu vou colocar 10. Né? 10 aqui e menos 10 aqui embaixo. Tá? Olha só o que vai acontecer. Você dá um clique aqui, pum, subiu. Tá vendo? Agora nós temos menos momentos onde o mercado ficou dando sobrecompra e sobrevenda. Vou deixar as bolinhas aqui para você ver. Tá vendo que as bolinhas não aparecem o tempo inteiro. Uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui. Então é bem mais raro de acontecer alguma coisa. Né? Se você quiser deixar um pouco mais alinhado, e aí a parte que eu acho interessante, né? O que você vai fazer? Tu vai identificar os momentos onde você faria alguma operação. Então, por exemplo, nesse ativo aqui do GBPUSD M15, seria o quê? Eu teria uma operação aqui, nesse fundinho, eu teria talvez uma operação nesse movimento aqui, distorcendo, né? Alguma outra operação nesse fundo, então essa configuração fica complicada. Então o que eu faço? Eu deixei aquela configuração de sobrecompra e sobrevenda e vou subir aqui, por exemplo, para 8, né, o meu período aqui de análise. Pronto, tá vendo? Então nesse momento, nessa configuração, eu coloquei 8, né, período 8, e coloquei aqui 8 menos 8, 10 menos 10, beleza? Então quando você pegar aqui, tá vendo que os momentos que eu teria algum tipo de análise, algum tipo de operação aqui, todos têm a marcaçãozinha, todos aí tenham me dado essa informação. E é assim que você vai trabalhar, né? A ferramenta não vai te dar o ponto de entrada, ela só te avisa quando o mercado está caro ou barato, baseado nos cálculos que ela fez. Outra coisa importante agora, né, é a configuração, para deixar ele bonitinho aqui. Nesse caso eu vou tirar os dots, tá? E vamos fazer uma leitura rápida aqui. Não vou tirar os dots agora, né? Vou deixar ele normal. Vamos trocar aqui, tá vendo ali? Eu tenho a cor do level. Oh, caralho, esqueci que fica na frente, me desculpa. Eu tenho aqui na frente, deixa eu deixar todas as informações. Eu tenho aqui, né, o período de análise, o light the candles overbought, né, para deixar as cores, ficar colorido quando perder. Aqui os níveis de sobrecompra e sobrevenda. E aqui, level lines color, que é para ficar quando perder esse nível, no caso laranja, tá laranja. E aqui embaixo, descendo aqui, a gente tem a parte de sobrecompra e sobrevenda, a parte de dentro, né? Essa parte complicada aqui. Nesse caso, como a gente não precisa disso, eu sempre deixo alguma coisa tipo, bem clarinho aqui, alguma coisa bem quase imperceptível, porque não faz a diferença no fim das contas, né? Então eu deixo aqui uma bolinha para ficar legalzinho aqui e a parte da sobrecompra e sobrevenda mais importante ali. Você vem aqui em cores, né? Que é a parte dos parâmetros principais, que é as bolinhas, e eu venho aqui em cores, né? Em cores você pode tirar as coisas que ficam ali dentro. Então eu vou colocar mais clarinho aqui no azul, mais clarinho aqui no vermelho e deixar só os níveis principais, tá? Então agora os dotzinhos ficaram cinza, tá? Cinzinha, e eu tenho aqui os níveis de sobrecompra e sobrevenda quando aconteceu a ferramenta ali embaixo, tá? Eu tô deixando os dots aqui só pra gente poder fazer uma leitura, tá? Mas eu não recomendo que você use, não. Vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, né, de que seria uma operação no fim das contas. Tivemos 2 momentos aqui que teria uma operação, tá, para mim. 2 momentos. No caso, 3 com esse aqui. A operação seria muito simples, Vamos pegar aqui uma ferramenta para riscar a tela. Só um segundo. Aqui, deixa eu colocar a tela inteira para vocês aqui. Bacana. Tá vendo que aqui, nesse momento, aqui atrás, né, nós tivemos uma sobrevenda, sobrecompra, desculpa. O mercado lateraliza, faz um novo movimento, sobe por falta, né, o mercado inteiro sobe por falta, e quando ele volta para fazer um teste nesse movimentinho daqui, daqui para cá, ele vem com aumento, ou seja, não tinha ninguém interessado em negociar aqui, nessa faixa de preço, e quando teve, que foi nesse momento daqui para cá, que teve interesse, o mercado não deu continuidade. Muito pelo contrário, de novo subiu por falta. Então as pessoas não estão interessadas em vender nessa área de preço a partir daqui, certo?
Logo em seguida ele veio fazer uns testes e teve aquele primeiro rompimento, né, mostrando aqui que teve comprometimento, tanto que teve bastante interesse geral e aqui a gente teve o nosso primeiro movimento em sobrecompra. Então isso aqui valida para mim que, ó, beleza, a gente perdeu a região, mas subiu caro. Tá vendo que eu consigo ter essa noção por causa do Wallet Chart, né? Então subiu caro, o próprio mercado está movimentando aqui de forma cara. Ou seja, formamos uma nova estrutura, certo? Onde que eu teria agora, então, né, dois pontos importantes de teste aqui, que seria o início dessa região, porque foi ele que começou essa estrutura de alta, foi ele que me deu aqui o indicativo que o mercado inteiro está subindo, e essa região inteira aqui embaixo, porque essa região aqui foi região de desinteresse da venda, né? Então, posso colocar aqui como falta de oferta. Com isso, tá vendo? Ó, primeira movimentação de teste, depois que ele caiu lá, aqui em cima, movimentação de teste. Ele me deu aqui um nível de sobrevenda, me mostrando que, ó, tá ficando caro, barato. Vamos lá, vamos entender isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Tá ficando barato. Bruno, mas aí não tem operação. Então, se tá ficando barato, tem que clicar? Não, gênio do caralho. Você tá dizendo que tá ficando barato. Ou seja, o próprio mercado, pensando aqui na questão de preço ao longo do tempo, me diz que isso aqui tá ficando barato. Ou seja, mais baixo que isso aqui, melhor ainda, né? Você vê que o mercado agora cria essa movimentação e ele dá uma queda um pouco mais agressiva, buscando lá daquele preço até na minha região de compra, tá nessa regiãozinha de compra, dando uma sobrevenda um pouco maior ainda, me mostrando que realmente o mercado aqui está bastante bastante barato, que todo o mercado tem interesse em se manter dessa faixa aqui para cima. Então, isso daqui, ó, essa primeira aqui seria uma validação para mim, da minha leitura. A de baixo que seria um gatilho, poderia me servir, ó, tá chegando lá, tá movimento esticado, a bolinha aqui tá nessa barrinha, nas duas barrinhas, né, então, tipo, quando chegou aqui, que ele perdeu essa barra aqui, a região aqui embaixo do Wallet Chart, ele também, né, já teria aparecido essa bolinha. Então já estaria me confirmando que realmente, ó, vale a pena, compensa. Entendeu? Tanto que quando ele voltou a trabalhar aqui em cima, ele voltou a ficar sobrecomprado, e quando ele fez a nova movimentação agora, que o mercado está começando a precificar mais abaixo, no próximo teste da região, ele também me deu aqui uma sobrevenda, desculpa. Então, dois movimentos, ó, um de validação, um de entrada, dois de entrada, certo? Com essa nova movimentação, né, já que ela foi dividida por dois com os aumentos, começa a indicar para a gente que a gente tem oferta aqui no mercado, que as pessoas agora, de novo, continuam tendo interesse em vender essa operação aqui em cima, em fazer vendas nessa região. E como o mercado agora de novo subiu por falta, eu poderia até pegar essa operação aqui de teste, né? Mas aqui não compensaria porque a gente não sabe o que está acontecendo. Vai saber, vai que as pessoas aumentam a oferta do nada e o mercado agora faz uma nova pernada até a última região aqui. Aí não faz sentido, né? E aí do nada ele dispara, ele sai de uma região extremamente barata e estica até a região que era de venda aqui do passado, certo? Essa regiãozinha aqui do passado, essa movimentação inteira, olha só o nível de sobrecompra aqui como é que tá, né? Então, assim que você vai trabalhando, né? Então, com essa movimentação em sobrecompra, deixa eu limpar aqui para vocês. Peraí. Muita bagunça, muito risco. Pronto, aí. Com essa regiãozinha aqui, ó, de interesse, dando sobrecompra e o mercado continuando trabalhando acima, qualquer teste agora dessas regiões principais aqui se tornam, né, ponto de compra. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa do que ali atrás, tá vendo? Um movimento de validação, um movimento de gatilho. Movimento de validação, um movimento de gatilho. Só que aqui eu não pegaria, né? Agora é questão minha, eu não pegaria aqui. Eu pegaria só mais abaixo. Mas você entendeu como é que funciona a dinâmica, né? Não é porque está batendo aqui que eu vou fazer a operação. Se você fizer isso, você é burro. Você está caçando um milagre para te salvar. Você está caçando um novo santo graal das opções binárias, indicador de seta. E essa não é a função da ferramenta. Beleza? Então, aprender a estrutura, aprender como funciona toda essa parte técnica, que é o que vai fazer você ganhar dinheiro. As ferramentas são só ferramentas, elas também é para te auxiliar, né? Bruno, mas aí, do jeito que você falou, dá para pegar sem a ferramenta. Pois é. Exatamente, você consegue operar sem a ferramenta. Mas o fato de você ter alguma coisa que te dá uma informação que não conseguiria ter a olho nu, eu não estou fazendo esse cálculo aqui a olho nu, não conseguiria saber exatamente se estaria sobrecomprado ou não. O fato de eu ter uma ferramenta que me mostre isso é o que faz com que eu tenha um pouco mais de segurança para poder pegar a operação. Eu lido com informações, tá? Não é um indicador mágico, é uma informação que pode me auxiliar ou não. Bacana? Então, é isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser participar das nossas causas ao vivo das 9 ao meio-dia, fica o convite, o link está aqui embaixo. Se você não está no grupo gratuito também, o link está aqui embaixo. Qualquer coisa que você queira saber, o link está aqui embaixo. Bacana? Comenta aí se deu para você entender o que eu tentei explicar aqui hoje. E se, né, faz sentido para o seu setup ou não.
Tamo junto, só começo.